Alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor é a minha força, o qual faz os meus pés como o das servas e me faz andar nas alturas. Amém? Amém. Feche seus olhos, peço para que o Senhor fale contigo, Senhor meu Deus, maravilhoso, eterno Pai. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, aqui está, Pai, a Tua palavra, como nós acabamos de fazer menção. Senhor, de mim eu não tenho nada a oferecer, ó Pai, mas eu creio que Tu és o Deus que me trouxe até aqui nesta noite. Eu creio, ó Pai, que Tu és o Deus que trouxe o Teu povo aqui. A palavra é Tua, assim como o povo também é Teu, Senhor. Venha falar conosco conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer. A Tua vontade é boa, perfeita, agradável. Tudo que o Senhor faz é bom, do jeito que o Senhor quer. E é por isso, ó Pai, que nós estamos sedentos aqui e totalmente rendidos, ó Pai, ao Teu querer. Oh Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, vai contemplando, ó Pai, vai sondando o profundo, o oculto e o escondido esta noite. Aquilo que eu não posso ver, que o pastor não pode ver, eu creio, Pai, que Tu és um Deus que sonda. Eu creio, Pai, que Tu és um Deus que contempla. Esta noite, Senhor, venha falar conosco, conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade. A igreja pode bater palmas, se acertar. Bem alegre. Irmãos, prometo ser breve. A Bíblia de Abacuque, o livro de Abacuque, ele é bem pequeno. Mas eu tenho que ser fiel àquilo que o Senhor colocou no meu coração. A palavra do Senhor nos fala aqui acerca do profeta Abacuque. Os únicos registros que nós temos de Abacuque na Bíblia são esses 3 capítulos aqui que o próprio Abacuque escreveu. A palavra do Senhor nos diz aqui que Abacuque, no seu capítulo 1, ele questiona a Deus o porquê que os ímpios ou os adversários do exército de Deus prevaleciam sobre eles. Ele chega a questionar o porquê de tamanha injustiça aos olhos dele naquela época. Deus ele responde a Abacuque que Jerusalém ela viria a ser sitiada pela Babilônia, ela viria a ser destruída, o povo seria levado cativo. No capítulo de número 2, Deus ele responde a Abacuque, dizendo para Abacuque que os planos dele não acabaria ali para com o povo dele. E no capítulo de número 3, que é onde nós lemos Abacuque, ele oferece uma oração a Deus, exaltando o seu poder e a sua majestade. É importante que nós venhamos entender aqui o contexto. Abacuque, ele estava num contexto ele estava clamando por misericórdia, ele estava triste, abatido. Abacuque, ele estava sofrendo por antecipação pelo seu povo. E Deus, ele manda dizer, ele fala com Abacuque que o povo seria sim levado cativo, mas que os planos de Deus não acabaria ali. Abacuque, ele foi contemporâneo de Jeremias. Jeremias também foi outro profeta que Deus usou para profetizar o cativeiro na vida do povo. Mas o que o Senhor ele está querendo nos dizer aqui esta noite, basicamente, sendo bem claro, é que nós temos que ser como Abacuque foi. Abacuque primeiro, ele questionou, Deus respondeu. Depois, Abacuque, ele reconheceu a grandeza de Deus, mesmo quando a resposta de Deus não era aquela que ele esperava. Porque Abacuque, se nós formos ler e reparar aqui o contexto que ele usa, as palavras que ele usa, Abacuque, ele estava pedindo misericórdia, mas Deus diz não, porque ele viria com juízo, ele viria para permitir que o povo seria sim levado cativo. Mas o que Deus ele está nos dizendo aqui esta noite é que ainda que a resposta do Senhor para os nossos questionamentos
angústias, não seja aquilo que nós esperamos. Nós temos que adorar a Ele, exaltar a Ele, porque a vontade dEle é boa, é perfeita, é agradável. Tudo que Ele faz em nossas vidas é bom, ainda que não seja aquilo que a gente quer. Quem conhece a nossa necessidade é Ele. Lucas, capítulo de número 5. Pedro, ele está pescando, ele passa a noite inteira pescando. E a palavra do Senhor nos diz que quando Jesus se aproxima, ele está lavando as redes. E você tem que entender que Pedro, ele era pescador. Pedro, ele sabia pescar, ele sabia como lançar a rede, ele sabia aonde normalmente tinha peixe, ele tinha a estratégia, ele tinha conhecimento, ele tinha experiência. Eu imagino que para Pedro não tinha sido uma noite fácil. Jesus se aproxima dele, ele ensina toda aquela multidão à beira do rio. Depois ele manda Pedro lançar a rede uma vez mais sobre a palavra de Deus. A palavra do Senhor nos diz que Pedro, ele lança a rede, ele pega tantos peixes que o barco dele quase vai a pique, que ele tem que chamar barco de outros amigos para compartilhar aquela bênção que ele tinha conquistado. Mas ao chegar à margem do rio, ele abandona tudo para seguir Jesus. Pedro, ele se ele achasse que ele precisava de outra coisa, ele não teria passado a noite atrás de peixe, ele não teria lançado a rede mais uma vez atrás de peixe. Mas quando Jesus aparece e ele mostra para Pedro que o que ele precisava não era de peixe, mas ele precisava era seguir Jesus, ele larga tudo e vai seguir Jesus. Pedro pensava que ele precisava de peixe, tanto que ele passa a noite inteira tentando pescar peixe, mas Jesus, ele aparece e diz: não, a partir de agora você será pescador de homens. Deus, ele está dizendo para pessoas aqui: você pode achar que sabe qual é a sua real necessidade, mas quem é que conhece a sua necessidade é Ele. E Ele te trouxe aqui essa noite para ter um encontro contigo. Ele vai mudar a tua caminhada. Até agora você estava tentando pescar peixe e não estava pescando nada, mas Ele te trouxe aqui para te mostrar qual é a tua real necessidade. E quem conhece é Ele. Abacuque, ele vai pedir misericórdia. E Deus diz não, que ele viria com juízo, que o povo seria assim levado cativo. Mas Deus, ele também diz que haveria um propósito em tudo isso. O povo seria levado cativo, sim. O povo Babilônia viria e destruiria a Babilônia, o templo, as casas, muita gente morreria. O povo passaria sim 70 anos cativo. Se nós lemos Jeremias, nós vamos entender isso. O povo foi levado cativo durante 70 anos. E mesmo assim, Abacuque, ele ora agradecendo e engrandecendo a Deus, que independente do que acontecesse, que é aqui onde nós lemos, ele continuaria se alegrando no Senhor. Deus, ele está dizendo para pessoas aqui que nós temos que nos alegrar, independente do que aconteça na nossa vida, porque Ele é quem sabe a nossa real necessidade. Quem sabe você está muito frustrado, porque aquilo que você quer não está acontecendo na tua vida, mas Deus, ele está dizendo para você aqui esta noite, é tudo permissão dEle, porque Ele é quem conhece a tua necessidade, é Ele quem guia os teus passos, é Ele quem trilha a tua caminhada, e é Ele quem determina aonde você vai chegar. Ainda que no caminho tenha cativeiro, ainda que no caminho tenha destruição, entenda que Ele é quem tem um propósito na tua vida. Ele é quem vai te guiar, Ele é quem vai te guardar, e é Ele quem determina aonde você vai chegar. Bate palma bem alegre. Bem breve, porque isso aqui é muito simples. Abacuque disse: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado,
Todavia eu me alegrarei no Senhor. Abacuque ele estava dizendo: Senhor, eu sei que o povo vai ser levado cativo, eu sei que muita gente vai morrer, eu sei que a minha casa, a minha igreja, a minha cidade e muitos da minha família vão morrer. Eu entendo isso, mas Senhor, eu confio acima de tudo na Tua palavra, porque eu sei que nada acontece sem a Tua permissão, e ainda que tudo de pior aconteça, eu continuarei me alegrando em Ti, porque o Senhor é a minha alegria, o Senhor é o meu sustento, e ele sabia que ele estava debaixo da palavra. O Senhor tinha liberado uma palavra que depois de todo esse sofrimento, os pensamentos dele ainda seriam o mesmo. Deus, ele viria, tiraria o povo da Babilônia, restauraria eles, mesmo depois de tanto tempo. Deus, ele está dizendo para pessoas aqui: não importa quanto tempo dure o seu cativeiro, o Senhor, ele não muda aquilo que ele determinou na tua vida. Não importa quão doloroso seja, se ele determinou que você vai sair, você vai. Não importa. Meu Deus, aleluia. Não importa. Deus de poder e glória. Isso aqui é engraçado, irmãos. Jeremias, no capítulo de número 29, ele vai exortar o povo a clamar no meio do cativeiro, clamar por misericórdia. Só que Jeremias, ele já havia profetizado 40 anos no cativeiro. O povo sabia, só que não queria acreditar. Meu Deus. Sabe por quê? Quando a gente ouve algo e de Deus que não é aquilo que nós queremos ouvir, muitas das vezes a gente finge que não ouviu. Muitas das vezes a gente se faz desentendido. Não, não é comigo não. Até abaixa a cabeça para encarar o pregador. A gente faz desentendido. Mas nós temos que entender. Nós temos que nos alegrar. Porque em tudo existe um propósito. Existia um propósito no cativeiro do povo. Existia um propósito naquela noite frustrante na vida de Pedro. O propósito no cativeiro do povo era que ele viesse largar o pecado e retornar às suas origens. E o propósito na vida de Pedro era de transformar a vida dele. Porque Pedro, ele achava que ele precisava de peixe. Jesus apareceu para mostrar que ele precisava era da presença. O povo chegou em determinado momento que eles já nem conheciam mais a voz de Deus, estavam dando ouvido à profecia de falsos profetas. Deus, ele permitiu o cativeiro para que eles voltassem a reconhecer a voz dele. Então eu entendo, o Senhor, ele está dizendo para nós aqui esta noite: o cativeiro, a prova, a dor na nossa vida, ela serve para nós voltarmos aonde o Senhor, ele tinha nos deixado, para nós voltarmos aonde o Senhor quer que nós estejamos. Deus, ele está dizendo para pessoas aqui: essa prova, essa dor na tua vida está servindo para te trazer de volta para perto dele. Esse momento de dor, de cativeiro, de prova, de destruição na tua vida não é nada, mas tão somente para que você venha ouvir a voz dele no meio da dor, para que você venha aprender a ouvir a voz dele no momento de cativeiro, no momento em que tudo parece perdido. Deus está falando. Glória a Deus. Deus usou vários profetas para profetizar aquele cativeiro. Jeremias foi o último. Às vezes Deus usa muita gente para falar com a gente. Muitos profetas. E a gente não dá ouvido. A gente prefere dar ouvido àquilo que nos agrada. Eita Deus. Mas Deus, ele está nos dizendo aqui: nós temos que ser que nem Abacuque. Abacuque questionou, sim, questionou. Mas quando ele ouviu a resposta, ele confiou. Glória a Deus. Quando ele ouviu a resposta, ele disse: Senhor, traduzindo para os dias de hoje, se tudo isso de ruim acontecer, eu vou continuar do jeito que eu sou.
Porque tem gente que muda quando não ouve a resposta que quer. Tem gente que esquece quem era quando Deus não faz tudo do jeito que Ele quer. Tem gente que só porque Deus deu uma resposta dura, diferente daquela que ela esperava, já quer sair da igreja. Tem gente que só porque Deus diz não é do jeito que você quer, é do jeito que eu quero, a pessoa já vira a cara pro pregador, pro pastor, já quer sair correndo, não quer voltar nunca mais na igreja. Mas Deus, Ele está dizendo para pessoas aqui, quando Ele te corrige é porque Ele te ama, quando Ele te corrige é porque Ele te quer no caminho dEle, quando Ele te corrige é porque você está indo pelo caminho que não era para você ter ido. Agradecido, exaltado é teu nome, Senhor. Sabe por quê? Deus, Ele já tinha liberado a palavra para Abacuque, dizendo: Abacuque, tudo isso vai acontecer, mas depois eu vou restaurar meu povo. Tudo isso de fato vai acontecer, mas depois eu tenho um propósito para com o meu povo, eu não desisti do meu povo. E o Senhor me faz ir até João 19, no versículo de número 36, que diz: porque isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. Outra vez diz a escritura: virão aquele que traspassaram. Havia uma profecia liberada pelo profeta Isaías, de que nenhum osso de Jesus seria quebrado, porque era costume naquela época, de quando eram crucificados, eles quebravam os ossos daqueles que estavam crucificados, para acelerar o processo da morte, porque a morte não era instantânea. E foram e quebraram as pernas do que estava à direita e à esquerda de Jesus. Mas sobre ele havia uma palavra. Assim como aquele povo havia sido liberada uma palavra para Abacuque. Eu não sei qual tem sido as circunstâncias na tua vida, mas Deus, Ele manda dizer que você está debaixo de uma palavra. Eu não sei qual tem sido a afronta, a estratégia do inimigo contra a tua vida, mas você está debaixo de uma palavra. Você está debaixo de uma promessa. Você está debaixo de um dizer que não foi qualquer um que disse, não foi Deus. Você está debaixo da palavra. E não existe decreto, não existe nada que o homem diga que venha revogar a palavra que Deus liberou sobre a tua vida. Então você toma posse daquilo que Deus liberou sobre a tua vida. O inimigo vai tentar te fazer desacreditar na palavra que foi liberada, mas Deus, Ele está dizendo: você está debaixo da palavra. Existe uma palavra que foi liberada sobre a vida de Jesus, e que nenhum osso dele seria quebrado, e assim aconteceu, e não será diferente na tua vida. Deus, Ele liberou uma palavra sobre a tua vida, então toma posse, porque a palavra dele, ela não volta vazia. Toma posse, porque toda palavra que Ele libera sobre a tua vida vai se cumprir. Palavra. Existia uma palavra. Abacuque, ele tinha recebido uma palavra de que após todo esse processo ainda não tinha cessado o propósito de Deus na vida daquele povo. E para finalizar, nós temos que entender que existe um caminho entre a palavra liberada
e o cumprimento. Meu Deus. Isaías liberou a palavra há mais de 500 anos antes disso aqui acontecer. Muito mais. Eu não vou falar precisamente porque eu posso errar. Muito mais de 500 anos. E a palavra se cumpriu. Não foi a demora do cumprimento da palavra. Deus ele está falando com pessoas aqui. Não é a demora do cumprimento da palavra que vai desdizer, ou vai desfazer, vai revogar a palavra que foi liberada. Eita glória. Não é a demora no tempo do cumprimento da promessa que vai determinar se ela vai se cumprir ou não. Não é a demora no cumprimento da palavra liberada que vai determinar se ela vai se realizar ou não. O que determina é quem liberou a palavra. E se a palavra foi liberada por Deus, creia que Ele é fiel para cumprir. Aleluia. Não é o tempo que vai determinar se vai acontecer ou não, é quem. Então creia. Se foi Deus que liberou a palavra sobre a tua vida, eu não sei qual é, mas creia. Deus ele está mandando dizer para pessoas aqui. Se você for examinar as escrituras, o livro de Gênesis, após o dilúvio, Deus ele reduz o tempo de vida do homem a 120 anos. Até então viviam 800, 900 anos. Se você for estudar. E Deus ele reduz o tempo de vida do homem a 120 anos. Ou seja, no Lucas, quem viu a profecia ser liberada por Isaías, não viu ela ser cumprida. Lá em João 19, quem entendeu? Por quê? O tempo de vida do homem havia sido reduzido a 120 anos. Hoje a gente não vive 70, é difícil. Mas havia sido reduzido em Gênesis. Ou seja, quem viu a profecia ser liberada não viu ser cumprida. Quem estava esperando naquela época em que foi liberada, talvez esperasse que fosse dali 1 ano, 2. Mas não. Morreu e não viu se cumprir. Mas entenda uma coisa também. Deus, Ele não libera uma profecia que é para se cumprir na minha vida, não na vida do outro. Porque se Deus prometeu algo na vida do outro e eu morrer primeiro ou não ver, a promessa continua de pé, porque é na vida dele. Mas entenda que nem a morte é capaz de revogar a palavra de Deus que foi liberada sobre a sua vida. Meu Deus, aleluia. Nem a morte é capaz de revogar aquilo que Deus determinou sobre a tua vida. Porque se Ele prometeu e é sobre a tua vida, você não vai morrer antes que se cumpra. Se Ele prometeu que vai se cumprir, vai. Eu sei que é muito clichê, é muito comum, mas é verdade. Se Deus te prometeu, vai se cumprir. E nem a morte é suficiente para revogar. Meu Deus. Nem a morte é suficiente para desdizer, para dizer que não vai acontecer. De lá, muita gente morreu, desde a profecia liberada até a profecia cumprida. Mas mesmo assim a profecia se cumpriu. Não precisou de ninguém dizer, mas eu estava lá e eu ouvi. Não precisa de ninguém para comprovar uma palavra liberada. Se foi Deus que liberou, não precisa de testemunha. Ele é fiel para cumprir na tua vida. Mas irmão Mateus, ninguém viu. Deus, Ele viu e foi Ele quem liberou. Então você toma posse. Não precisa. Não precisa do homem comprovar. Não precisa de testemunha. Deus não precisa disso. Antes, Ele vai e faz aquilo que lhe apraz, aquilo que lhe agrada. Se coloca de pé, irmão. Bate com a mão. Glória a Deus. Irmãos, entenda.
Sobre a sua vida existe uma palavra. João, seu capítulo 1 diz: glória a Deus. João diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo, irmãos, é a palavra. É Deus, é a palavra que está sobre a sua vida. Deus é mentiroso? Deus, ele prometeria algo impossível de se cumprir. Não existe nada impossível, mas algo que não se cumpriria? Não. Você está debaixo de uma palavra. Ele é a palavra. Então quem está sobre a sua vida é Ele. Não é o profeta que liberou a palavra, é a própria palavra, é o próprio Deus. É Ele que está no controle. Meu Deus, aleluia. Nossa, aqui é muito profundo. Levaria mais umas 2 horas para pegar isso aí. Mas entenda, você está debaixo da palavra. Quem é a palavra? É Deus. Então quem está no controle da palavra liberada é Deus. Ele é a palavra, Ele quem liberou a palavra e Ele também é quem vai cumprir a palavra. Eu creio, Senhor. Toma posse, levante sua mão. Glória a Toma Deus. posse. Meu Deus. Deus. Aleluia. Deus, Deus de glória.